Bom, para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica do Ministério da Fazenda, que é o Antônio Freitas, está aqui com a gente. Ana Flor participa dessa conversa. Antônio, obrigada pela sua presença aqui na Globo News. A gente viu mais uma vez Trump ameaçando os países do BRICS. E isso tem total a ver com essa discussão sobre substituição do dólar, aliás, moeda americana se desvalorizando, até pela política comercial do próprio Trump. Enfim, isso é um movimento para além do BRICS, mas como tinha o encontro do BRICS e manifestações nesse sentido, ele acabou fazendo a declaração. Queria te ouvir, Fernando, de concreto, Antônio, de concreto, o que a gente pode dizer sobre a discussão de uma moeda que substituiria o dólar no âmbito do BRICS? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos telespectadores. Olha, em primeiro lugar, é preciso colocar que o Brasil e a América Latina, em geral, são deficitários com os Estados Unidos. Então, esse tipo de levantamento tarifário comercial não faz muito sentido conosco. Nós estávamos aqui recebendo os ministros das Finanças de Índia, de China, de Rússia, do Egito, do Emirados Árabes Unidos, vice-ministro da Indonésia, que é sobrinho do presidente, vice-ministro da África do Sul, que preside o G20, vários líderes internacionais, primeiro-ministro da Índia, presidente da Indonésia, presidente da África do Sul, e recebemos aí um pouco com surpresa uma mensagem que, como o presidente Lula colocou e vocês destacaram, é preciso respeitar o Brasil, respeitar a nossa soberania. O ministro Fernando Haddad também fez declarações a respeito, o embaixador Celso Amorim e o embaixador Mauro Vieira também falaram a respeito. As prioridades do Brasil no BRICS esse ano eram bem claras. A primeira, a integração dos novos membros. Temos novos membros que precisam se integrar aos processos e às estruturas desenvolvidas pelos BRICS. Uma segunda prioridade é a defesa e promoção do multilateralismo. Nós aprovamos um comunicado conjunto substantivo, com antecedência, aprovamos uma declaração sobre a reforma da governança do FMI, que é uma instituição multilateral, aprovamos uma declaração sobre cooperação tributária internacional na ONU, que é também um entendimento, um processo de entendimento multilateral muito importante. Então, o Brasil reforçou bastante esse aspecto do BRICS como promotor e defensor também do multilateralismo. E um terceiro eixo é a cooperação intra-BRICS, né? Nós desenvolvemos e avançamos em uma série de mecanismos de cooperação intra-BRICS. Então, com relação à sua pergunta específica, essa questão do uso de moedas locais, moedas que não o dólar, para o comércio, para os investimentos internacionais, é uma questão antiga, né? Ela vem desde os anos 2000, desde que nós estruturamos os primeiros sistemas de pagamento em moedas locais com a Argentina, com outros parceiros. Ela não é nenhuma novidade, ela já vem no âmbito do BRICS se desenvolvendo já faz muitos e muitos anos. E o que foi feito esse ano foi um levantamento do que existe no plano bilateral e no plano multilateral de mecanismos para facilitarem transições entre os países, para torná-las mais baratas, mais rápidas, mais seguras, ou seja, fortalecendo a cooperação, o comércio, o investimento entre os BRICS, mas também entre os BRICS e outros terceiros países. Não havia nenhuma grande proposta secreta sendo articulada, nada disso. É um desenvolvimento natural de trabalhos que já vinham sendo realizados por presidências anteriores e que vão ser prosseguidos na presidência indiana no próximo ano. Antônio, boa tarde. Quando a gente ouve várias pessoas que estão aí participaram dessa cúpula, o que a gente ouve é que falta muito, quer dizer, a gente está muito longe de um sistema em que se utilize outra moeda que não o dólar. Então, queria, na sua visão, entender o que realmente o presidente dos Estados Unidos busca. Quer dizer, afastar países que estão interessados em se juntar ao BRICS ou fazer comércio, onde vocês veem encaixar esse tipo de ameaça, porque é, na verdade, uma ameaça que o presidente dos Estados Unidos faz. Sim, Ana. Eu entendo também que tem um lado de política interna importante nas manifestações do presidente norte-americano. Eu entendo que, concretamente, na realidade econômica, financeira, das relações, inclusive bilaterais, entre Brasil e Estados Unidos, que são muito boas, eu acho que não faz muito sentido esse tipo de
ponderação, esse tipo de argumento, esse tipo de possibilidade de tributar o Brasil por estar aumentando a cooperação com outros países parceiros, como Indonésia, como Egito, Emirados Árabes Unidos, Índia, países, inclusive, que não são rivais geopolíticos dos norte-americanos. Então, eu acho que a distância entre a retórica e a realidade, há uma distância aí significativa e nós temos que aguardar, avaliar, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que as autoridades competentes no governo brasileiro, o Itamaraty, o MIDIC, a Presidência da República, certamente vão aguardar e avaliar como reagir ou como construir entendimentos que evitem que a situação piore para todas as partes, né? Para os Estados Unidos também, para o Brasil, para a América Latina. Acho que a ninguém interessa uma degradação do sistema comercial multilateral, que inclusive foi montado pelos Estados Unidos e que foram tradicionalmente um dos seus principais beneficiários. Então, eu acho que é preciso colocar um pouco a bola no chão e aguardar um pouco os desdobramentos. O Guga ontem aqui em conversa com a gente destacava como o BRICS tem aliados americanos, né? A própria Índia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que está com um pé, né, em cada canoa aí, está um pouco no BRICS, mas ao mesmo tempo não fez adesão total. Antônio, para a gente então concluir esse episódio da moeda do BRICS, pelo que você está nos dizendo, não houve nas discussões sobre finanças, das quais você participou, não houve nenhum debate mais aprofundado sobre a criação de uma moeda. O que se tem é um debate sobre os sistemas de pagamento. A gente queria entender um pouco mais concretamente o que é isso. E já há, no âmbito do BRICS, e você acabou de citar, o uso de moedas, outras moedas que não o dólar, no comércio bilateral, né? Se eu não me engano, Brasil e China e Brasil e Argentina. Sim, Júlia, você colocou bem. Olha, nem a presidência russa do ano passado colocou na mesa o tema de uma moeda em comum entre os BRICS, que é realmente um empreendimento, caso um dia venha a ser tentado, de longo prazo e difícil de ser implementado. O que houve realmente foram discussões sobre sistemas de pagamento, foi um stock taking, vai dizer, uma avaliação geral do que existe no mundo de hoje, do que os países do BRICS têm no mundo de hoje. Por exemplo, o Brasil falou do PIX. A Índia tem também um sistema de pagamento super rápido que atende lá o mercado indiano de 1,5 bilhões de pessoas. O ministro Fernando Haddad teve uma reunião bilateral com a ministra indiana e ela destacou como esse sistema foi ampliado para que a imensa diáspora indiana ao redor do mundo possa utilizá-lo para remessas, para fazer transações dentro do sistema financeiro indiano e denominado na moeda dos indianos. Quer dizer, a China tem mecanismos de comércio em moedas locais com vários países, com Emirados Árabes Unidos, se eu não me engano, com outros. Há, entre os bancos centrais desse país, diversos acordos de compartilhamento de reservas, acordos de swaps. O próprio BRICS tem um acordo contingente de reservas no montante de 100 bilhões de dólares, quer dizer, não é algo pequeno, que é uma espécie de fundo de compartilhamento de reservas para quando os países tiverem dificuldades. Então, eu acho que são discussões que se desdobram em várias vertentes, sob várias perspectivas, e o que o Brasil fez foi conduzir uma avaliação geral de onde estamos e consultando os membros para onde eventualmente poderemos ir. Mas as visões há peculiaridades, há diferenças. Você comentou há pouco, Júlia, da questão dos alinhamentos políticos e geopolíticos. Eu não diria que tem países alinhados com A, B ou C. Os países têm os seus interesses e estão atuando aí num mundo fragmentado, num mundo complexo, num mundo perigoso, num mundo conturbado. Eles estão procurando se resguardar. E o Brasil tem feito isso, né? O ministro Fernando Haddad esteve na França no primeiro semestre, esteve na costa oeste norte-americana, esteve no Oriente Médio em fevereiro. O presidente Lula esteve na França também, esteve no Japão, esteve na China, esteve na Rússia, foi ao Vietnã. O vice-presidente Alckmin recentemente esteve na Nigéria. Então, é a tradicional política externa brasileira que procura se equilibrar, dialogar com todas as regiões do planeta, manter boas relações e construí-las de uma maneira que possa reforçar o multilateralismo, que é onde países como o Brasil se sentem mais seguros e confiantes num futuro mais próspero, compartilhado, né? A prosperidade tem que ser compartilhada.
Isso o Brasil acredita bastante. Antônio, eu queria perguntar... Pode ir, Ana. Posso. Eu queria perguntar sobre essa profusão de países hoje, associados, não membros, o quanto isso atrapalha a chegada de não só de um comunicado final, mas especialmente de metas em comum, né, que realmente tragam o que os países buscam quando formam um bloco como o BRICS. Olha, realmente, Ana, com 5 países importantes como os BRICS tinham, já era um desafio você muitas vezes chegar a entendimentos no detalhe, né? Com agora 10, 11 países nos BRICS, isso se torna ainda mais desafiador, mais complexo. No campo econômico financeiro, o Ministério da Fazenda e o Banco Central, com a experiência que a gente tinha do G20, né? Acho que a gente se beneficiou muito de já ter vindo numa presidência bem sucedida do G20 no ano passado, então a gente já tinha um grande conhecimento técnico dos temas, articulação, contatos, capacidade negociadora. Isso nos permitiu, no nosso campo econômico financeiro, fechar um comunicado com bastante antecedência, e um comunicado substantivo, inclusive com declarações outras de tributação sobre reforma da FMI e sobre financiamento à mudança do clima, que também foram consensuadas. Os Sherpas também fecharam o comunicado deles, o comunicado de líderes, um pouco mais próximo à cúpula, como estava previsto, se beneficiaram dos nossos entendimentos e também tiveram seus desafios, também houve complexidades, mas eu acho que a diplomacia brasileira tem essa capacidade, reconhecida, aliás, internacionalmente, de construir entendimentos, de trabalhar por consensos, sem abrir mão de ambição, mas com uma postura realista e pragmática. Eu acho que isso nos deu uma capacidade, mais uma vez, de mostrar essa questão da construção de consenso, que é muito forte aí no governo brasileiro, no Itamaraty, na diplomacia brasileira, historicamente. Tá bem, então, Antônio Freitas, muito obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima. Obrigado, Júlia. Obrigado, Ana. Obrigado a todos.